Denúncias, prisões, ostracismo político. Nos últimos anos, muitas vezes esse foi o destino daqueles que ocuparam um dos cargos mais cobiçados da política brasileira, a presidência da Câmara dos Deputados. Uma cobiça que não é por acaso. O governo deve manter uma boa relação com Lira, porque tem uma agenda para ser aprovada. E Lira mostrou muita força. Ele tem uma influência muito grande entre os parlamentares. E ele é a pessoa capaz de abrir processo de impeachment contra o presidente da República. E ele é também dono da pauta. Você precisa estar bem alinhado com o presidente da Câmara para fazer andar os projetos de interesse do governo. E, além disso tudo, ele ainda é dono de boa parte do orçamento federal. Em fevereiro do ano que vem, os deputados vão escolher o substituto de Arthur Lira, assim como os senadores vão escolher o sucessor de Rodrigo Pacheco. No Senado parece jogo jogado. Davi Alcolumbre deve retornar à presidência do Senado. Já na Câmara, a coisa embolou. Ao longo dos últimos meses, Lira tinha um candidato. Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil, tem uma relação próxima com o Arthur Lira. Ele tinha como fiador da sua candidatura o próprio deputado Arthur Lira. Ele estava confiando justamente em todos os movimentos e palavras dadas pelo Arthur Lira em relação à candidatura dele. Além de Elmar Nascimento, do União Brasil, outros postulantes ao cargo acabaram se destacando mais. Antônio Brito, do PSD, e Marcos Pereira, presidente do Republicanos. A expectativa era de que Lira anunciasse oficialmente seu apoio ao Elmar Nascimento até o fim de agosto. Arthur Lira estava com Elmar, mas a candidatura dele acabou não emplacando. E Lira teve que adotar um nome que sequer estava na lista de candidatos: Hugo Mota. Marcos Pereira desistiu da candidatura em prol de Hugo Mota, que é o líder do Republicanos na Câmara dos Deputados. Hugo Mota, de 35 anos, tem o apoio do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressistas. Hugo Mota, que há muito tempo já vinha sendo aí ventilado como um grande nome de consenso. Mas esse tal consenso não se concretizou, e a escolha de Hugo Mota rachou o centrão. De um lado ficou Hugo Mota, agora apoiado por Arthur Lira, por Marcos Pereira, que é presidente do seu partido, por Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, do PP, e por Eduardo Cunha, que, embora não esteja mais na Câmara dos Deputados, ainda anda exercendo alguma influência por lá. Do outro lado, Antônio Brito, do PSD, e Elmar Nascimento, do União Brasil. União Brasil e PSD fecharam um acordo para buscar um substituto para Arthur Lira. Estava em lados opostos, Elmar Nascimento, o nome preferido de Arthur Lira, Antônio Brito seria o nome preferido do Palácio do Planalto. O acordo é o seguinte: estaremos juntos, vamos decidir qual será o candidato mais para frente. A corrida pela presidência da Câmara tem um impacto direto nas propostas discutidas pela Casa. E hoje a moeda mais valorizada em troca de apoio é o projeto de lei da anistia. Ele é um texto que anistia todo e qualquer tipo de crime cometido durante a realização do que se convenciona chamar de manifestações do dia 30 de outubro de 2022 até a sanção desta lei. Mas, principalmente, esse foi o texto entendido pela oposição como aquele prioritário para tratar da anistia relativa aos golpistas que cometeram os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Eu não vejo possibilidade da direita apoiar um candidato que não haja um comprometimento público em relação à anistia para os presos do dia 8. No sábado, das manifestações de 7 de setembro, principalmente na Paulista, quando a anistia, a gente viu que era realmente o principal tema ou um dos principais temas. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a sucessão na Câmara e as barganhas em busca de votos. O que levou ao rearranjo entre partidos e quais promessas estão postas à mesa. Neste episódio, eu converso com Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN e da Globo News. Quarta-feira, 11 de setembro. Maria Cristina, normalmente as negociações para a presidência da Câmara começam depois das eleições, né? Na verdade, elas podem até começar antes, mas elas esquentam mesmo depois das eleições municipais. Dessa vez foi o oposto, começaram muito antes e ganharam tração agora. O que está acontecendo? A gente precisa primeiro começar a explicar que essa coisa da disputa pelas mesas esquentar depois da eleição municipal tem uma lógica, né?
que é o seguinte: passadas as eleições, os partidos contam os exércitos que eles conquistaram, quantos prefeitos, quantos vereadores aliados, que são os cabos eleitorais nas eleições legislativas dali a 2 anos, né? E aí fazem ali, batem os exércitos e também olham para o outro lado da Praça dos Três Poderes para ver como é que ficou a base do chefe do executivo. E aí só então começa, de fato, os acertos definitivos que resultam nas mesas diretoras. O que o Lira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quis fazer ao antecipar essa disputa? Ter bala na agulha, enquanto ele tem poder de pauta, para poder ter mais poder de barganha. Os 3 pré-candidatos votaram em mim 2 vezes, fazem parte de um núcleo de amigos, eu tenho relação muito forte com todos eles. Vamos lembrar que este Congresso se transformou na maior unidade orçamentária da República, né? São 57 bi em emendas. Mas essa estratégia, por outro lado, não deixa de revelar uma certa fraqueza do presidente da Câmara, porque ele passa recibo para o fato de que seu poder ele se esvai a cada dia sobre a pauta, né? E se ele tivesse seguro de tudo isso, ele já teria anunciado seu apoio a este novo candidato que surgiu, né? Coisa que ele não fez. Tem aí um ponto importante. É bom dizer que o Lira tinha um candidato, né? Esse candidato é alguém muito próximo a ele, Elmar Nascimento, alguém da copa e da cozinha de Arthur Lira, amigo, frequentador de balada junto com ele, soldado político, tudo que você puder imaginar de alguém muito próximo, o Elmar Nascimento era de Lira. Eu não paro de dizer e não deixaria de frequentar e não deixaria de fazer as coisas que a gente sempre faz nos meus momentos de lazer, né, com o deputado Elmar, porque ele concorre à presidência da Câmara e a imprensa, com isso, achou que seria o candidato ou é o candidato. Só que o Elmar Nascimento estava tendo muita dificuldade de emplacar, muito porque tinha um estilo muito parecido com o do Lira. Não era alguém necessariamente simpático, era alguém mais como é que eu vou dizer assim, mais trator, de forma que Elmar Nascimento não conquistou os deputados. Com medo de perder, Arthur Lira resolveu piscar para outro candidato que venha a ser Hugo Motta. Alguém que não é da confiança total dele, é da confiança de outras pessoas, como o presidente do partido dele, Ciro Nogueira, mas que teria mais chance de emplacar. Você concorda com esse desenho de que o candidato dele, Elmar Nascimento, não emplacou, ele teve que piscar para o Hugo Motta, mas ainda não foi gravado dizendo eu apoio fulano de tal? Com certeza. Eu acho que a sua descrição sobre o poder do Lira tá perfeita. Eu acrescentaria talvez um adjetivo para a gente ficar numa linguagem casta, seria uma presidência imperial, né, a do Lira. Uhum. E o Elmar não dá sinais de que seria diferente com ele. E eu acho que tem algo a acrescentar que o Elmar Nascimento, deputado do União Brasil da Bahia, também não conta com a simpatia do governo, porque o PT baiano é muito forte neste governo, né? Tem a Casa Civil, tem o líder do governo no Senado, o ministro Rui Costa e o senador Jacques Wagner. É um estado que pesou muito na balança na eleição do Lula. Então, ele não tem trânsito na Câmara, e que já não aceita muito, mas essa coisa de emenda positiva, né? Ela não fortaleceu só o Lira, fortaleceu a autonomia dos parlamentares também. Então, eles não querem mais esse negócio de um presidente imperial. E aí, não, depois do Lira, basta. Então, acho que esse estilo do Elmar Nascimento, de fato, dificultou. E aí caiu este Hugo Motta no colo. E qual é o problema desse Hugo Motta? Apesar de ser um parlamentar que foi próximo do ex-deputado Eduardo Cunha e de quem o Lira herdou grande parte desse círculo de parlamentares que era próximo do Eduardo Cunha. O problema é que ele não apareceu no pedaço pelas mãos do Lira, mas de um dos candidatos, que foi o deputado Marcos Pereira, que é o vice-presidente da mesa e é presidente do Republicanos.
E que desistiu. E desistiu, né? Porque o Lira colocou como condicionante para apoiá-lo que ele convencesse o Gilberto Kassab, que é secretário de governo aqui no estado de São Paulo, de tirar da disputa o candidato dele, o deputado Antônio Brito, também da Bahia, do PSD da Bahia. E o Marcos Pereira não conseguiu fazê-lo. Por muitas razões, talvez a mais forte delas seja que os dois são duas lideranças de São Paulo. Assim como o Lira não quer o Isnaldo Bulhões, que é o candidato do MDB à mesa, né, porque é de Alagoas, o Kassab também não quer o Marcos Pereira, que é de São Paulo e mede forças na sua base eleitoral. Então, o Marcos Pereira não conseguiu retirar o Brito da disputa e aí resolveu desistir em favor de Hugo Mota, que é um parlamentar próximo do Lira. Então, não teria como Lira ficar insatisfeito com o nome do Hugo Mota. Talvez fosse o nome que o Lira escolhesse dentro do Republicanos, não fosse Marcos Pereira o candidato, desde então, né? Apresentando este nome, né, o Marcos Pereira estaria tranquilo de que o Lira apoiaria. Um problema do Hugo Mota, que foi, aliás, tratado pelo próprio presidente na conversa que tiveram, a conversa intermediada pelo ministro dos Transportes, Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, que é essa proximidade do Hugo Mota com o Eduardo Cunha. E aí, o que ele disse? Ele disse que não nega as amizades, que é amigo do Cunha, mas que, olha o detalhe, que ele foi contra Cunha abrir o impeachment contra a ex-presidente Dilma. Não exatamente porque a Dilma não merecesse, mas porque ele achava que Cunha seria derrubado em seguida, que foi exatamente o que aconteceu, né? Aí tem uma parte curiosa da história, Maria Cristina, porque se a gente for olhar o voto do Hugo Mota no impeachment, é um voto muito entusiasmado para quem recomendava não abrir o processo de impeachment contra Dilma. Senhor presidente, com o orgulho de representar nesta casa o povo do meu estado, a Paraíba, convicto ainda mais da necessidade de uma união nacional depois desse processo, para que o Brasil retome o seu crescimento e o seu desenvolvimento, eu voto sim. Aliás, desses 3 nomes que você já citou, o Hugo Mota, o Elmar Nascimento e o Brito, que é do PSD da Bahia, o único que votou contra o processo de impeachment da Dilma foi o Brito. E eu tenho impressão, eu não sei se você tem essa impressão também, que lá no íntimo, embora o governo jamais vá dizer, acho que o governo prefere o Brito, porque acha o Brito um presidente da Câmara mais confiável. Te parece isso também? Embora o Hugo Mota não fosse um nome necessariamente hostil. Sim, me parece que sim, é o mais, quer dizer, o Hugo Mota também transita bem, mas é o nome mais afável, né? É um nome que é próximo das lideranças do PT no Estado, é alguém que não tem criado atrito para o governo. E eu concordo contigo que o voto do Hugo Mota foi bastante entusiasmado no impeachment, mas estávamos ali em meio a um impeachment da Dilma, acabou sendo plataforma de campanha, plataforma eleitoral de muitos candidatos, né? Então e aquilo ali era parte do jogo, né? O ex-presidente Bolsonaro fez campanha muito em cima daquele voto que ele deu pelo impeachment da Dilma. Então, eles estavam ali no jogo, né, Natuza? Internamente, eu acho plausível que ele tenha dito para o Cunha que sim, não vai nessa que ele não discordasse. Eu acho que o entusiasmo converge com essa... Ele achava que Dilma deveria, sim, ser cassada, só ele era contra porque o cara ia cair, né? Agora, dito isso, o Brito, de fato, ele goza de mais confiança do governo. E eu acho que esse acordo que tudo indica que está a caminho, né, porque foi o que todo mundo ficou esperando. Agora que republicanos, Marcos Pereira e Lira têm um único candidato, o que vai acontecer é que o União Brasil e o Kassab vão se juntar, né,
parece que é o que está em curso. E só para contar uma história curiosa, à meia-noite de hoje eu recebi uma sequência de fotos de uma fonte e na sequência de fotos, numa delas estava lá um sorridente Antônio Brito, ao lado de um sorridente também, mas com um sorriso menos largo que o de Antônio Brito, posando para uma foto Elmar Nascimento. Pois é, ele deve estar sorrindo mesmo, porque numa aliança Elmar e Brito, me parece improvável que o fruto dessa aliança seja uma candidatura Elmar, né? O que você teve, no primeiro momento, era uma tentativa de tirar uma candidatura e criar um consenso, e acabou acontecendo justamente o contrário, a implosão desse bloco chamado Centrão, e com muitas mágoas e sequelas. Por exemplo, o União Brasil, que tem ainda um candidato, o deputado Elmar Nascimento, que tinha a garantia de apoio do deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele está atônito, o deputado Elmar Nascimento. E o União Brasil já começa a conversar com o PSD do Gilberto Kassab e ali para uma negociação em torno de um segundo nome que já estava na disputa e não retirou, o deputado Antônio Brito, que é líder desse partido, do PSD. Então, é uma aliança que deve, sim, resultar numa candidatura Antônio Brito, né? Foi definida a aliança, mas não que é o candidato, mas me parece que não tem muito para onde correr. E agora restará a Hugo Mota e ao candidato que vai sair desta aliança buscar o apoio dos dois principais pivôs dessa disputa, que são o PL e o PT. E aí eu entro na minha pergunta para você. O que está sendo negociado como moeda de troca para atrair o apoio do PL, por exemplo? Aí é que está a encrenca. O que é que o PL quer? O PL quer muita coisa, né? Mas quer a anistia. Estava marcada uma votação na CCJ desse projeto que anistia a CCJ da Câmara, esse projeto que anistia os envolvidos e já condenados pelo 8 de janeiro de 2023. A Comissão de Constituição e Justiça travou um dia inteiro de bate-boca para decidir se votava ou não o projeto que anistia os manifestantes que participaram dos atos golpistas do 8 de janeiro. Manifestantes, não. Os golpistas que tentaram destruir as sedes dos três poderes para estimular um movimento de levante das Forças Armadas contra quem venceu a eleição. Queriam um golpe. Foram presos, mas tem muita gente dedicada a tirá-los da cadeia com outras intenções. No fim, o bate-boca foi tanto que a CCJ, com essa prioridade, teve de adiar a votação. E aí, no partido do Lira, o Progressistas, os dois representantes, pelo Aguinaldo Ribeiro e o Fausto Pinato, são considerados governistas. E aí, o que é que o Lira fez já para agradar o PL? Tirou os dois e, no lugar de ambos, colocou dois alinhados à oposição, o Fábio Costa e Pedro Lupion. E, aliás, foi de olho nesta proposta de anistia que o ex-presidente Bolsonaro topou participar do ato de 7 de setembro, né? Ele sabia que ia ser ali a última efeméride da República para tentar, antes da eleição das mesas, para tentar pressionar pela inclusão desse tema na pauta de votações. A informação que eu tenho é que Bolsonaro já conversou com todos os possíveis candidatos à mesa da Câmara e do Senado e já obteve deles o compromisso de que o tema será pautado. O que não significa que será votado, né, Natuza? Porque os deputados que apoiam a anistia, muitos deputados, né, do bolsonarismo raiz foram ao ato, mas ainda não são maioria, né? O que não significa que não possam vir a ser, mas depois de 2026, né, na próxima legislatura, nesse segundo biênio do governo Lula, ainda não há segurança de que alguns líderes com quem eu converso dizem que ainda não tem voto para se aprovar essa anistia do 8 de janeiro. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Maria Cristina.
Você fala de 2026 e 2026 é um marco muito importante, porque na balança de hoje, você diz que não há ainda garantia de que a direita bolsonarista vá conseguir emplacar o projeto da anistia. Por outro lado, em 2026, há uma estimativa da família Bolsonaro de que o bolsonarismo, que não é a direita, é parte dela, vai crescer. Vai crescer no Senado a ponto de chegar à maioria e vai crescer na Câmara também. Quando você fala desse 2026, é num cenário potencialmente menos adverso, porque as bancadas bolsonaristas estariam mais fortes, não é isso? Isso, essa é a aposta. O PL, o Bolsonaro está parecendo uma liderança do Centrão, porque ele não para de viajar pelos estados para fazer campanha, porque sabe que ele precisa fortalecer o PL nessas eleições municipais para conseguir boas bancadas na Câmara e no Senado em 2026, com este objetivo, né? Ele também sabe que nesta legislatura é difícil, então está jogando tudo em 2026. Aí eu volto ao 7 de setembro. A maior manifestação foi em São Paulo. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi na Avenida Paulista. Os manifestantes pediram o impeachment do ministro com a abertura do processo pelo Senado Federal. A anistia é Câmara, o impeachment é Senado. Eles dizem que tem 31 votos hoje no Senado, mas só 5 apareceram lá no palanque, né? O Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ e é candidato a voltar à presidência do Senado, talvez é o franco favorito para essa disputa, ele tem prometido ao PL que vai pautar a votação do impeachment do Alexandre de Moraes para conseguir o voto do PL. Mas ele não tem voto para aprovar hoje. De fato, vai precisar que o PL dê uma carga gigantesca para conseguir chegar no quórum de votação, de cassação, que é de 2/3 dos presentes, ou seja, num quórum de 81, são 54 senadores. O sarrafo é bem alto, né? Então, o Bolsonaro mirando em anistia e impeachment, ele mirou nesses 2 temas, mas como a gente viu, ele acabou acertando na divisão da direita, né, Natuza? Mas esse é outro assunto. Foi isso que o 7 de setembro produziu. Exato, você está falando da divisão da direita entre Bolsonaro e Pablo Marçal. Exatamente. Que é um tema muito interessante dessa temporada eleitoral, né, dessa rodada eleitoral, porque até aqui se imaginava que toda a direita que estava com Bolsonaro era uma direita bolsonarista. E agora a gente sabe que as coisas não são bem assim, que apareceu um cara chamado Pablo Marçal que está levando parte do espólio que o Bolsonaro acreditava ser somente dele. Mas esse, você tem razão, é um outro papo. Por hora, eu queria só complementar uma informação que você traz sobre o Senado, dizendo que a partir de 2026 o risco para ministros do Supremo podem ser maiores. Tem um detalhe nessa história, porque no Senado, ao contrário da Câmara, o Davi Alcolumbre já está bem consolidado como nome para a sucessão. Acho que ele só deixa de ser um nome favorito se de fato ele começar a peitar muito o MDB, o PSD e o próprio governo. Porque se ele prometer, por exemplo, a vice-presidência para o PL, já vai ser um sinal esquisito. Se ele prometer, por exemplo, pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, já vai ter resistência do outro lado também. E tem um ponto, ele é muito próximo do Alexandre de Moraes. Então eu não sei se ele vai conseguir entregar tão fácil assim essa pauta, colocar em votação. Porque se colocar em votação e a direita, que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, for de fato uma maioria em conteste, se ele pautar, passa o impeachment. E aí você tem uma baita crise institucional, né? Tem uma outra coisa para a gente lembrar, que o senador Davi Alcolumbre tem uma faca no pescoço, né?
para não pautar. Ele precisa desses votos, mas se ele pauta isso, ele vai atrair uma ira muito grande do Executivo e principalmente do Supremo. E o que é que está acontecendo ali entre o Executivo e o Supremo em relação às emendas parlamentares? Há ali uma concertação no sentido não apenas de restringir o grau de impositividade, aumentar a rastreabilidade, a transparência das emendas parlamentares, mas também de apurar aí os malfeitos parlamentares na destinação dessas emendas. Eu quero lembrar aqui deste relatório já produzido e divulgado pela Controladoria Geral da União, com os 10 municípios que mais receberam emendas. Temos aí desses 10 municípios, 5, metade deles fica no Amapá. Né? Para ficar num deles, Tartugalzinho, o município de 12.945 moradores, recebeu 87 milhões e meio em emendas, Natuza. 6.700 emendas para cada per capita, né? Para cada morador. O Davi Alcolumbre vai, de fato, pautar e levar isso a voto, estando com esta faca no pescoço em relação à possibilidade de se encontrarem as suas digitais nessas emendas? Sim, porque tanta emenda assim para uma cidade tão pequena leva os ministros do Supremo a imaginarem, e menos até do que os ministros do Supremo, muito mais a própria Polícia Federal que está ali no encalço, né, está ali observando tudo com lupa, a possibilidade de esquema forte, né? Então eu concordo com você que essa corda no pescoço ele também tem. Então vai ser um período que pode ser muito conflituoso, Maria Cristina, ou pode ser de muita paz, porque como tem muita gente comprometida com muita gente, talvez a hecatombe não aconteça, né? É a paz dos cemitérios, né? Aquele negócio ali, porque eu não me mexo antes de você se mexer, porque todo mundo está cheio de munição, então é a lógica das grandes potências, né? De todo mundo se arma para que ninguém use a bomba atômica, né? Então todo mundo vai se armando contra os adversários. É um pouco essa lógica que está predominando aí entre os poderes, né? É a lógica da Guerra Fria, né? Então, isso. Talvez seja essa Guerra Fria. Agora, eu queria terminar, Maria Cristina, voltando a um personagem que surgiu no início da nossa conversa, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu nunca vi ninguém tão poderoso como o presidente da Câmara. Talvez o que tenha chegado mais perto disso foi o Eduardo Cunha, que caiu em desgraça. E se você for olhar para trás, nas últimas décadas, praticamente todos os presidentes da Câmara, dos poderosos aos mais discretos, dos mais ostensivos aos mais tímidos, todos eles caíram em desgraça. Ou eles foram para o ostracismo, ou eles foram denunciados, ou eles foram presos, ou eles não foram reeleitos. E eu acho que o Lira tem esse receio de cair ele também na maldição de presidentes da Câmara. Ele que foi tão poderoso assim. Por isso que para ele fazer o sucessor que ele queria era algo muito, muito importante. Olhando para o futuro e pegando um diagnóstico que você faz, que é a cada dia que passa, o café servido na presidência da Câmara é cada dia mais frio. O que aguarda o Arthur Lira, se a gente for tentar ensaiar aqui um ou alguns cenários? Um objetivo declarado, conhecido, é a aposta do Lira em se tornar senador pelo estado de Alagoas, né? Disputar o Senado em 2026. Mas assim como para a Câmara inteira, para o Lira não é diferente. Tudo depende muito dessas eleições municipais. A base eleitoral do Lira é Maceió. E há hoje uma divisão na sua... o atual prefeito era um aliado e está alçando o voo próprio, inclusive com pretensões de disputar o Senado, se vier a ser reeleito. JHC aparece com 74% das intenções de voto. Com a margem de erro fica entre 71% e 77%.
Então, mesmo na sua base eleitoral, o Lira não está só enfrentando problemas na sucessão no Congresso, na sua base também em Alagoas, a coisa não está fácil. Na Câmara, o que eu acho que ele desejaria era tornar-se um alcolumbre, que deixou a presidência do Senado e foi alocado numa comissão muito poderosa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, de onde ele espera sair para voltar à presidência do Senado. Então, com um parlamentar próximo, o que é que ele pode tentar garantir? Que o Lira de fato vá para uma comissão importante para, não sendo possível a disputa pelo Senado, tentar novamente disputar a presidência da Câmara. Porque essa ideia de que o Lira poderia ir para o governo, me parece que o Lira assumir algum ministério hoje, eu não vejo muita plausibilidade nessa possibilidade, Natuza. O Ministério hoje tem um adversário local do Lira, que é o ministro dos Transportes, o Renan Filho, que é pré-candidato a voltar ao governo do Estado. Então, me parece difícil que o presidente coloque dentro do seu governo, dentro do seu ministério, 2 candidatos a cargos majoritários pelo Estado de Alagoas. Maria Cristina, que bom que você topou conversar com a gente hoje. Adoro, adoro, adoro quando você vem aqui ao assunto. O prazer é meu, Natuza. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.